Olá amigos, então eu fiquei de fazer um vídeo sobre os comentários em relação a diferenciar as funções côncavas e convexas. Isso nós já vimos pelo Simon Bloom, só que o Simon Bloom não tem uma especificação que é em relação às funções estritamente côncavas e côncavas. O fato de ela ser estritamente côncava não significa que ela vai ser estritamente côncava. Então vamos verificar alguns elementos. Como é que nós vamos definir a função como estritamente côncava? Nós vimos lá pelo conceito que a concavidade ela vai ser o quê? Quando você tiver f de t vezes x mais 1 menos t vezes y ser maior que t f de x mais 1 menos t f de y. Então isso daqui indica a côncava. A concavidade ocorre tanto quanto ela é maior ou igual a esse ponto aqui. A diferença é que, se ela for igual nesse ponto aqui, ela tem uma grande chance de ser tanto côncava quanto convexa, mas isso não é muito comum. Mas ela sendo igual, a possibilidade é que ela seja quase côncava ou pseudocôncava. Se ela, nesse caso, for apenas maior, esse lado for maior do que esse, ela será estritamente côncava, ou seja, a estrita concavidade ela está relacionada ao fato de você ter a sua imagem associada a esses elementos maior do que o valor do ponto vezes a imagem individual das funções em relação a x e a y. Então, esse é o indicativo da estrita concavidade. A convexidade vai ser só se for menor. Então, isso daqui é um indicativo de estrita convexidade. Porém, pelas condições de primeira ordem ou segunda ordem, mas a gente viu que segunda ordem não é muito aplicado na concavidade e convexidade, e sim na quase pseudoconcavidade, melhor dizendo, mas você pode verificar se ela é estritamente côncava, identificando se a matriz hessiana resultante do seu conjunto da sua função, se ela é ou não positiva definida ou negativa definida. Se ela for semidefinida, você não tem uma função estritamente côncava ou convexa. Então, se você tiver a sua função objetivo, ela será côncava se e somente se a hessiana for negativa semidefinida para todos os valores, as variáveis x, pertencentes ao conjunto convexo. Porém, se a hessiana for negativa definida para todo o conjunto de variáveis pertencentes ao seu conjunto convexo, então teríamos uma função objetivo estritamente côncava. Então o conceito de estrito está relacionado à sua matriz hessiana ser definida, positiva ou negativa. No caso convexo, então você vai ter o que? A sua hessiana vai indicar uma função convexa se a hessiana da sua função for positiva semidefinida. Se ela, por acaso, for positiva definida, então você tem a afirmação de que ela é estritamente convexa. Se você tem o caso de uma função estritamente convexa ou côncava, então elas não vão ser as duas coisas, côncava e convexa, ou elas não vão ser, nesse caso, funções não côncavas e não convexas. Ok? Então é assim que você analisa essa questão da estrita concavidade e estrita convexidade. Bem, temos aí o exemplo de três funções, tá? Função A, função B e função C. O que é essa função A? Vocês já notaram, já perceberam que a função A é o quê? Uma função linear, não é isso? No ambiente 3D, ela vai te dar uma função linear. E a gente sabe que toda função linear é côncava e convexa. Ela é as duas coisas. Então, se ela é as duas coisas, ela não é estrita em nada. Então, qual é a sua conclusão? Fazendo a hessiana dessa função,
tá? Como é que a gente vai usar esse ANA? Você vai ter a segunda derivada em relação a x1, ou seja, derivou x1 a primeira vez e derivou x1 em relação à derivada parcial de x1. E você vai fazer isso depois, derivou x1 e depois deriva em relação a x2 e assim sucessivamente vai construir essa hessiana aqui. Ao construir essa hessiana, tá? No caso A, o que vai acontecer? Vai ser todo mundo zero. Que tipo de matriz é essa? É uma matriz indefinida. Tá? Você não tem aqui parâmetros para determinar ela. Mas, se você for perceber uma coisa, esse é um resultado típico, quando você tem tudo zero, para funções que são as duas situações, tanto estritamente côncava, quanto tanto côncava quanto convexa. Tá? Então, ela não vai ser estrita. Certo? O caso da segunda função, o que vai acontecer? X elevado ao quadrado, só que nota que é x e y. Então é como se y fosse zero, tá? Mas quando você faz a hessiana, por exemplo, de uma função desse tipo, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar dessa forma. Você vai ter, então, 2, a segunda derivada de x em relação a x vai ser 2, 0, 0 e 0. Você não vai ter em relação a y, mas nota que aqui ela é maior que zero e aqui ela é zero. Você então tem uma hessiana que vai ser positiva semidefinida na situação que está, ok? Mas também ela pode ser o que? Indefinida. Mas se você tem a condição de que ela pode ser positiva semidefinida, você conclui que ela é convexa. Se ela é convexa, tá? Só que se ela é convexa, você testa se é estritamente convexa. Como esse resultado aqui não é 2, então você tem a situação em que ela não é estritamente convexa. Por quê? A convexidade estrita não foi satisfeita pela condição que foi passada para vocês. Já essa segunda função aqui, note, em relação a x vai ficar 2, em relação a y vai ficar 2, em relação a z vai ficar o quê? A segunda derivada em relação a z, 6. E aqui o conjunto de derivadas cruzadas, nós vamos ter aqui 1 para x e y, 2 para a derivada parcial de x em relação a z, e então você vai ter uma matriz com essa característica aqui. O resultado da matriz é essa. O que acontece nessa matriz? Pega todos os menores principais. O H1 vai dar 2. O H2 vai dar o quê? 4 menos 1, que dá 3, maior que 0. E H3 vai dar 4. 6 vezes 2, 12, 24. Aí vai fazendo toda a conta aqui, você vai ter 4. Todos são maiores que 0. Então, se todos são maiores que 0, você tem que tipo de situação? Você tem uma matriz positiva definida. Logo, qual é a conclusão que você tira para essa função? Que ela é uma função estritamente convexa. Se ela é estritamente convexa, então ela não vai ser quase côncava. Ela não vai ser... se fosse o caso da quase convexa, perdão. Se fosse o caso da concavidade, ela também não seria quase côncava. Toda função que é estritamente convexa ou côncava, elas não vão ser quase. Tá? O caso das situações que você tem quase concavidade, quase convexidade, é quando a função não é estritamente convexa. E aí, você verificou que a forma da sua matriz é uma forma indefinida ou é uma forma indeterminada, você parte para o teste da quase concavidade e quase convexidade. Okay? Se você viu que falhou o teste da estrita concavidade e estrita convexidade, você vai identificar então se ela é quase côncava ou quase convexa, ou pseudocôncava ou pseudoconvexa. E aí você vai aplicar lá a matriz, tá? Considerando essa daqui, primeira derivada em relação a x1, primeira derivada em relação a x2, primeira derivada em relação a xn. E aqui é a transposta. E aqui a segunda derivada em relação a x1, segunda derivada em relação a x1 e x2, e assim sucessivamente. Ou seja, a orla são as condições de primeira ordem, e a parte interna aqui são as condições de segunda ordem. Ok? Então, fica aí a dica
para essa relação, uma relação importante, eu esqueci de falar, em identificar se as funções são estritamente côncavas ou convexas, ou quase côncava e quase convexas, a gente viu. No âmbito geral, a gente falou sobre concavidade e convexidade, mas não falou em relação à questão estrita. Então, essa vai ser uma situação importante para que vocês saibam determinar ou identificar esse elemento para esse tipo de situação.